Fala, turma, beleza? Vamos para mais uma análise de mão. E a pergunta de hoje é: você tem medo de apostar? Você consegue mesmo redefinir o range do vilão ali para definir se você vai apostar ou não? Então, é uma mão de second barrel que geralmente os jogadores não conseguem definir muito bem ranges na prática e acabam deixando passar algumas oportunidades ali de extrair valor, de negar algumas equidades. Então, é uma gente agressora aqui de MP contra o Big Blind. É uma mesa 51, temos um pouco mais de 100 blinds. Temos esse rundown, rei dama vala 10 8 double suited perfeito. É uma mão super standard de abrir, né? Uma mão super forte. E o Big Blind vai defender. E vai bater um flop muito bom para nossa mão aqui. 10, 8 e 2, two tones. A gente tem top 2, broca e flush draw em dama. É um board super agradável ali para nossa mão no caso, né? Temos um c-bet aqui bem standard. O vilão vai para a linha de check call, né? Se ele desse raise, ainda tem alguma gama de mãos que a gente está na frente, né? Ou tem muita equidade. Então, eu daria ainda bet call, né? Não vejo ainda motivo de dar um bet shove, né? Eu gostaria ainda de utilizar minha posição nesse tipo de textura de board bem dinâmico, né? Não quero definir a mão no flop, por mais que minha mão tenha bastante equidade contra uma boa parte de mãos que ele vai estar fazendo isso, como alguns flush draws nuts, alguns wraps e tudo mais. Mas aqui no caso o vilão só vai dar check call. E aí bate esse turn aqui e muda o nuts e deixa o board um pouco mais carregado. Um 6 de paus. Ele completa um straight para baixo, que não é o principal draw do flop ali no caso, né? A tendência é que tenha muito mais calls aí no flop do que de mãos que tenham pontas para cima, de alguns 10 de X e alguns flush draw nuts, né? Então esse 7-9 não vai estar tão presente. E aqui que entra o erro. Os jogadores tendem a não definir muito bem ranges e perder algumas oportunidades. Então aqui é uma carta scary para o agressor do MP? Sim, porque o MP não vai ter tanto 7-9. Então é uma carta boa para o vilão do Big Blind atacar contra esse atacar de probe de lead aqui no caso, nessa mudança de nuts com alguns semi-blefs e até com nuts mesmo, né? Porque é uma carta que vai tender o quê? Ao agressor de posição inicial, ainda mais de posição inicial, brecar bastante. Aqui ele vai brecar, overpair, algumas pontas para cima. São mãos que ele não vai barrilar nesse 6, né? Então ele poderia pegar essa oportunidade de atacar. Mas aqui não. O vilão ele optou pelo check. E aí, quando ele dá o check nesse turn, o que eu penso? Eu penso que ele tem boa parte de mãos piores que eu posso cobrar. Então ele tem essas pontas para cima, ele tem algum 10 e X, ele pode ter alguma mão que armou um backdoor flush, ele tem o flush draw nuts do flop. Então tem N mãos piores ali que eu posso cobrar, que se eu der check aqui eu vou estar dando ele, deixando ele realizar um monte de coisa, né? Eu não posso ter medo dele me dar check raise aqui, porque pode acontecer? Pode acontecer. Mas a maior parte do range dele não é uma mão que vai dar check raise, vai ser mãos que vão dar check call. Então você tem uma aposta aqui por valor nesse turn, né? E o field peca muito nisso. Ele tem receio, ele vê que mudou, que ele não tem o nuts e não aposta. Que foi o caso que aconteceu aqui com o herói. Ele optou por dar o check. Acabou que bateu uma carta muito boa no River, né? Mas também é uma carta que não deu para ganhar dinheiro. Por quê? Porque o vilão não atacou. O vilão atacou, confundi a mão. O vilão acabou atacando, né? Isso foi bom, né? Felizmente a gente conseguiu ganhar um pouco de dinheiro, mas também poderia ser uma carta que o vilão só desligasse aqui, desse check e a gente não ganhasse nada, porque os draws tendem a pagar no turn, né? No River, quando os draws missaram, você só ganha dinheiro se eles blefarem, que potencialmente é o caso dessa mão, né? Então aqui a gente tem um raise padrão, um size pode ser um size mais baixo, né? Para tomar algum call de um possível straight que fez low play, algum 10 e 6, algum 6-6, algum 8-8 improvável, né? Não acho que um pote vai pagar muitas vezes, né? O herói deu raise, mas o vilão foldou, né? Então a gente acabou ganhando essa pequena porcentagem de vezes que ele transforma um blefe, um draw em blefe no river aí no caso, né? Mas a gente poderia ter extraído até esse valor no turn, porque eu imagino que boa parte dessas mãos vão pagar aqui, ainda mais abrindo um outro flush draw aqui no board, né?
Então, essa é a minha dica de hoje, para ficarem atentos em compor bem o range e ver se você tem um incentivo ou não em apostar para poder extrair mais valor na mão, né? E não apenas brecar ali, dar uma free card e perder de ganhar bastante dinheiro nas mesas aí. Beleza? Então, essa é mais uma análise. Muito obrigado aí e até a próxima.